grande assunto no Brasil, acredito também aí seja, essa história do racismo com o Vinícius Júnior. Como é que você está vendo essa situação? É verdade. Primeiramente, uma boa tarde a todos vocês aí. É um prazer estar podendo participar com vocês hoje. Claro, sobre o racismo aqui foi comentado já desde ontem à noite, hoje o dia todo. O Bayern de Munique mesmo faz uma campanha contra o racismo, mas infelizmente ainda existe muito racismo no futebol em geral, né? E é uma pena isso, porque pô, a gente já está no ano de 2023 e ainda tem que vivenciar essas coisas tristes no futebol. Ô Elber, se você... Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Aqui aí é boa noite, né? Se você tivesse a oportunidade, tivesse que dar algum conselho para o Vinícius Júnior nesse momento, ele que está tão estressado com toda a situação, cogita até deixar o Real Madrid, o que você falaria para ele? Que conselho você daria para ele com toda a sua experiência? E não sei se você já passou por uma situação parecida com a dele, queria que você falasse sobre a sua experiência nesse sentido e o que você diria para ele. Olha, primeiramente seria não deixar o Real Madrid, não deixar a Liga Espanhola, porque aí ele estaria dando moral a essas pessoas que atacaram ele. Então ele tem que continuar lá, pensar em jogar futebol. O Paulo está aqui, o Paulo passou por isso aqui, quando eu cheguei na Alemanha em 94, o Paulo já estava na Alemanha e tinha um time perto de Berlim ali, que quando a gente ia jogar lá, o pessoal fazia muito barulho de macaco, xingava a gente, tudo, mas a gente nem ligava, a gente queria jogar futebol. E não é porque a gente não entendia o que eles falavam, entendia, porque eles faziam gestos que você via que estava agredindo a gente ali pessoalmente. Mas a gente deixava quieto e isso, o assunto foi acabando e pronto, eu nunca liguei para isso, eu sempre tentei fazer o meu dentro de campo, dar o melhor e, como diz o Zagallo, eles vão ter que me engolir. E pronto, o racismo para mim nunca existiu. E aí você diria o que para o Vinícius Júnior? Para seguir esse mesmo caminho, continuar jogando e não ligar para esse tipo de comportamento? O importante é ele não ligar. O que eu vejo do Vini, pô, um excelente jogador, um baita de um garoto, mas às vezes, pô, ele está muito pilhado com todas as coisas que acontecendo. É um cara que sofre muita falta, às vezes ele vai demais em cima ali do árbitro, pressionando o árbitro. Ele tem que ter um exemplo, eu dou até o exemplo do Messi. Pô, o Messi, os caras dão paulada nele, ele levanta, não fala nada, deixa o árbitro fazer o jogo dele ali. Então, eu acho que ele tem que ter a cabeça mais para o futebol e esquecer o que acontece em volta. Roque Cittadino, com a sua vivência, sua experiência, você dirigiu jogadores de alto nível, né? O que pode ser dito, como o Celso perguntou para o Elber, o que pode ser dito para um jogador nessa situação, altamente pressionado, injuriado, enfim, tudo que está acontecendo com ele? Bom, primeiro, boa noite. Lembro aí do nosso Paulo Sérgio, nosso ponta direita, né? Que o Parreira elogiava tanto. O Elber, é uma satisfação estar com vocês aqui. Olha, ele vive um momento difícil. Eu acho que é preciso essa coisa do racismo na Europa, mas não é só na Europa. Aqui também? Nós temos a Argentina aqui do lado, que é um problema. Aliás, dois países altamente problemáticos, a Argentina e a Espanha. A reação na Espanha, nesse episódio, a reação de alguns dirigentes, como o caso da Liga, a reação da imprensa. A imprensa praticamente toda... Eu tomei o cuidado de ver as televisões da Espanha, todos eles carregaram na expulsão do Vini. Todos como querendo jogar alguma culpa do atrito nele. Acho que para ele precisa ajudar. Infelizmente, ele está no país mais problemático. A Alemanha não, a Alemanha superou isso. Paulo Sérgio pode falar, a Alemanha era no passado muito difícil, mas a Alemanha superou isso. A Inglaterra superou isso, é preciso dizer. Mas a Espanha... A Itália também era problemática, mas a Espanha, notadamente, tem se dedicado bem, como a Argentina. Porque nós sofremos nos jogos da Libertadores a mesma coisa que ele sofreu lá. Esse negócio de... macaquito, xingar, aquela coisa toda. Eu acho que uma coisa boa foi a reação do presidente da FIFA. Ele disse o seguinte, olha, nesses episódios, imediatamente tem que parar o jogo.
e responsabilizar o time. Eu me acho. Quer dizer, não pode... Aí vem essa história, não, mas pode ser um torcedor. Não, não é nada. É quase sempre isso aí de torcida organizada. O episódio da Espanha de ontem foi de uma torcida organizada. Coro, né? É, um coro. Que começou o coro, aí o coro aumentou, mas começou por uma torcida organizada. Então, eu acho que essa sugestão do presidente da FIFA, eu não sei se concordam, mas ela assim, parar o jogo imediatamente. Em seguida... Punir o clube. Punir o clube. É isso aí. Das várias maneiras que deve ser punido. Perde os pontos, perde tudo. Paulo Sérgio, como é que você viu essa situação que a gente abordou aqui? Você viveu boa parte da sua vida profissional na Alemanha, muito querido, está aí na Alemanha junto com o Elber, pelo reconhecimento que vocês têm, pelo grande trabalho que vocês fizeram. Como é que você vê essa situação do Vinícius Júnior nesse momento? Bom, Roque, é um prazer enorme ter você juntamente conosco aí no Entre Linhas. Obrigado pelo convite. Flávio, Celso, estou com saudade de vocês dois. Vocês dois são corneta, mas estou com saudade de vocês dois. Tá? Você é pé frio, mas é nosso amigo. Eu vejo isso com muita tristeza, cara. Eu vejo isso com muita tristeza porque o futebol fica em segundo plano. A essência do futebol, que é trazer alegria, entretenimento para os torcedores, isso daí fica tudo em segundo plano e a gente acaba dando ênfase a algo que já deveria ser superado. Como o próprio Roque mencionou, em 2006 nós tivemos uma Copa do Mundo na Alemanha e estavam todos preocupados como seria a recepção dos alemães, porque os alemães sempre foram considerados racistas ou tá mesmo frios, e tivemos uma belíssima Copa do Mundo, onde o mundo inteiro foi bem recepcionado, não houve nenhum fato de racismo, e isso me chama muita atenção, isso acontecer, como o próprio Giovanni falou, em 2023 nós temos esses episódios na Espanha, um país de primeiro mundo. Então, eu fico muito triste pelo Vini, mas ao mesmo tempo ele tem que pensar em jogar o futebol dele, ele está hoje apresentando um grande futebol, é um dos principais jogadores hoje do Real Madrid, e a cobrança vai vir de uma forma ou de outra. Agora, isso não descarta dos clubes serem multados. Os clubes serem multados, torcedores, parar o jogo sim, também sou a parar o jogo sim, para mexer no bolso do torcedor e também haver uma cobrança de um torcedor para outro. Então, se você para um jogo desse, a maioria vai cobrar da minoria. Então, isso vai ser muito bom. E isso tem que ser para ontem, não esperar para ver o que vai acontecer. Não, isso aí tinha que ser para ontem já. Ô Flávio, queria, em cima do que o Cittadini disse, e pegando também o que vocês conversaram, eu tive a possibilidade, a oportunidade de fazer um trabalho acadêmico sobre racismo no futebol. Então, contando desde a história do racismo no país, passando pela ascensão do negro dentro da sociedade brasileira, e passa muito pelo futebol, até chegar no caso Aranha. Vocês vão se lembrar do caso Aranha, sim, que foi o Grêmio. Contra o Grêmio, que foi xingado por um torcedor e aquela coisa toda. E quando o Cittadini fala também da mídia, lá na Espanha, de ser, digamos, complacente, sim, não é muito diferente aqui no Brasil. Eu fiz um levantamento, eu fiz um levantamento de tudo que foi publicado em relação ao caso Aranha. E havia um sentimento de naturalidade, normalidade, sim, que não levava à reflexão. Sim. Então, quando fala assim, o Vinícius Júnior tem que seguir adiante, mas o tema tem que ser discutido. Sim. As pessoas precisam perceber, sim, que não cabe mais esse tipo de comportamento hoje. Não cabe, não deve. E alguma coisa tem que ser feita no sentido de parar. Para mim, isso é um câncer que precisa ser extirpado. É fruto de uma sociedade doente. Você voltar anos atrás, quando você tinha a escravidão, e pegar hoje, muita coisa já aconteceu. Muita água já rolou. Então é inaceitável esse tipo de comportamento. E enquanto as pessoas não se conscientizarem disso e trabalharem para punir, e aí eu acho que o jogador se sente incomodado, ele tem que se manifestar. Ele tem que falar que isso aí não está correto e que ele vai embora se continuar.